Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal Fé, Filosofia e Cultura, onde nós abordamos assuntos relacionados à religião, à filosofia e à cultura de maneira geral. Meu nome é Caroline Zanardo. Eu gostaria de convidar você, que ainda não é inscrito no nosso canal Fé, Filosofia e Cultura, a se inscrever, ativar o sininho de notificações, compartilhar esse conteúdo com os seus amigos, deixar o seu like e o seu comentário, que são atitudes realmente muito importantes para que este canal ele se torne cada vez mais relevante e que ele possa alcançar o maior número de pessoas possível. Muito obrigada a todos pela compreensão. Bem, pessoal, hoje a gente vai fazer vamos dizer assim, uma reflexão assim, inicial sobre um importante livro de filosofia escrito pelo filósofo alemão Arthur Schopenhauer, que foi um filósofo realmente muito importante, que fez assim um grande trabalho de filosofia com várias obras, e hoje nós vamos discorrer sobre uma das obras que ele escreveu, que, enfim, é uma obra que tem muito conteúdo relevante, que com certeza vai nos edificar muito, né? Espero que vocês realmente possam apreciar. A obra que a gente escolheu, então, para discorrer hoje é sobre a arte de ter razão. Segundo Schopenhauer, nós podemos adotar 38 estratagemas para nós termos razão nos nossos argumentos. Então, o livro é esse aqui, não sei se dá para vocês todos verem. Deixa eu colocar mais para cá. Está meio A Arte de Ter Razão, né? É o livro do filósofo Arthur Schopenhauer. Então, esse filósofo, Arthur Schopenhauer, nós podemos então encontrar vários ensinamentos muito interessantes de filosofia. Ele é um filósofo assim muito inteligente, que com certeza nos dá um direcionamento muito interessante sobre aspectos relevantes da filosofia para a nossa vida diária. Porque a filosofia, ela é o amor à sabedoria. Então, tudo aquilo que a gente aprende em filosofia é a base para a nossa vida diária, são ensinamentos que vão edificar a nossa vida e vão nos trazer muito conhecimento e muita facilidade para lidarmos com os desafios, com os problemas do nosso cotidiano, né? E hoje a gente vai então falar sobre esse livro, que é A Arte de Ter Razão, né, do Arthur Schopenhauer, e o que ele vai falar basicamente, né? Então a gente vai hoje discorrer sobre a parte inicial do livro, e a gente vai falar sobre 3 das estratagemas, porque ele coloca 38, né, que é a quantidade que ele coloca de estratagemas nessa arte de ter razão. Mas nós vamos apresentar hoje, a gente vai refletir sobre 3 dessas 38. E aí a gente vai, nos próximos vídeos, discorrendo sobre as outras estratagemas que são adotadas nesse quesito sobre a arte de ter razão, que é o tema do livro. Então, a gente vai discorrer hoje sobre o tópico inicial, a introdução, e sobre as primeiras 3 estratagemas que o Arthur Schopenhauer adota nesse quesito da arte de ter razão. Bom, então a gente vai falar sobre a parte inicial, que é sobre a dialética erística. O que o Arthur Schopenhauer ele vai falar sobre a dialética erística? Ele vai falar que no que tange, por exemplo, a questão da pessoa ter razão, é muito mais interessante ela usar a dialética do que a lógica. Porque, segundo Arthur Schopenhauer, a gente nunca pode colocar os nossos argumentos, estabelecer aquilo que nós acreditamos como sendo a razão, a nossa razão, o nosso argumento, que seja o argumento correto, nunca isso pode ser a verdade. Assim, isso nunca pode se pautar aquilo que a gente diz, na verdade, assim, vamos supor assim, líquida e certa do assunto. Vamos supor que a gente tenha certeza de que a gente tem razão no que a gente está debatendo, num argumento. Por exemplo, a gente afirmar, por exemplo, que o Sol ele nos aquece, né? Que o Sol é a estrela que realmente brilha e nos dá a luminosidade durante o dia. Isso é uma verdade indiscutível. Só que, segundo Arthur Schopenhauer, a gente não pode encarar essa verdade como sendo algo que vai pautar o nosso argumento. Mesmo sabendo que isso seja verdade, a gente nunca pode colocar o nosso argumento nesse debate, como sendo uma coisa assim que tem que ser a verdade absoluta. A gente tem que realmente colocar o nosso argumento como sendo a nossa razão, mas não necessariamente como sendo a verdade absoluta. A gente tem que realmente colocar como sendo algo que nos faz acreditar que isso é verdade.
mesmo que muitas vezes que isso não seja a verdade absoluta. Isso, segundo ele diz, é a dialética erística, certo? Que ela é realmente algo que vai fazer com que o nosso argumento tenha sentido, tenha a nossa razão, né? Só que nem sempre ele vai ser a verdade absoluta. Esse nosso argumento, ele pode ser uma verdade que nós acreditamos, e não necessariamente a verdade absoluta. Porque ele diz que nós não devemos, então, nos nossos argumentos, colocar isso como sendo a verdade única e certa, a verdade absoluta, né? Porque, segundo o próprio Arthur Schopenhauer, não existiria, né? Não teria como a gente realmente, em tudo aquilo que a gente for discutir ou a gente for argumentar, como a gente conseguiria ganhar isso num debate. Porque, com certeza, às vezes a gente pode não estar plenamente falando a verdade, mas o nosso argumento tem que ser racional de acordo com aquilo que nós consideramos como sendo algo racional e algo que faça com que a gente possa conseguir argumentar de uma maneira convincente, mesmo sem ser a verdade absoluta. Então, essa seria a dialética erística no debate que nós travamos com outras pessoas nessa arte de ter razão. E ele, então, como eu falei, ele vai usar 38 estratagemas para colocar essa arte de ter razão na prática, vamos dizer assim, né? Então, o que ele vai falar? Qual seria a primeira estratagema que ele vai usar, né, o Arthur Schopenhauer? A primeira estratagema, que é muito interessante, que ele vai usar nesse quesito da arte de ter razão, é a gente colocar, por exemplo, a afirmação, né, do nosso inimigo, como, por exemplo, como sendo algo além dos limites, né, algo além da interpretação geral, né, que isso possa realmente transcender os limites, a afirmação dele sendo algo que transcenda os limites, seja algo além das interpretações gerais, além dos limites possíveis. Porque quando a gente faz isso, a gente o nosso inimigo ele vai estar mais sujeito aos ataques, ao passo que se nós por outro lado, para nos defender, a gente não deve expandir muito, né? Colocar além dos limites a nossa afirmação. Ela tem que ser mais limitada. Não pode estar além dos limites, tem que estar muito pelo contrário, as interpretações mais restritas, porque com isso a gente vai estar menos sujeito aos ataques, entende? Então, por exemplo, ele vai, por exemplo, aqui ele vai então dar alguns exemplos, né, nesse sentido, né, de como o nosso inimigo, por exemplo, a afirmação dele estar além dos limites, né, que seja algo razoável, que ele vai estar mais sujeito, né, a esses ataques, como ele mesmo afirma aqui. Então, ele vai falar, por exemplo, que num argumento, por exemplo, numa afirmação que o nosso inimigo faça, por exemplo, que ele afirmar, por exemplo, que a música, né, ele afirmar, por exemplo, que a tragédia e o drama, né, que a tragédia é um drama, né, faz parte da arte dramática. E alguém vai refutar ele, vai falar que a música e a ópera, né, elas falar também sobre a música e a ópera, como sendo fazendo parte dessa arte dramática. E nós vamos refutar dizendo que não, que apesar a música e a ópera, elas não fazem parte da arte dramática, né? Então a gente vai contra-atacar, a gente vai refutar isso. Então a gente está atacando essa afirmação que ele fala da música e da ópera. E a gente fala que a música e a ópera, ao contrário da tragédia, ela não faz parte dessa arte dramática, entende? Uma maneira da gente refutar, então, dentro dessa afirmação do nosso inimigo, onde a gente vai, então, ao invés de ser como ele, muitas vezes, a gente vai, então, fazer com que isso esteja sujeito ao ataque. E nós, muito pelo contrário, a gente vai tentar limitar a nossa afirmação para nos proteger, certo? Então, esse é um dos exemplos que ele dá. O outro exemplo que ele dá, por exemplo, é falar que os pólipos, por exemplo, eles não possuem os nervos, eles não têm essa comunicação sensorial, né? Aí alguém vai falar, né? Então existe essa afirmação, aí alguém vai refutar falando que não, que na verdade eles têm essa comunicação sensorial, porque eles conseguem passar as informações ali, né? Na hora dele realmente transmitir essa parte sensorial. E aí nós vamos ver que vai haver uma outra refutação dizendo que na verdade, se for assim, então quer dizer que o pólipo ele vai ter que ter em cada parte dele uma comunicação sensorial,
né? Seria em cada porção dele ter essa comunicação sensorial, e não simplesmente como sendo num todo essa comunicação sensorial, e sim em cada parte dele ter essa comunicação sensorial. Então, com isso, a gente vai estar refutando, né? Vai estar refutando essa afirmação dele, e no sentido, então, de estar colocando as afirmações, como eu falei, muito além dos seus limites, né? E nós vamos estar nos protegendo, dizendo, então, que, fazendo essa afirmação de que existe essa comunicação sensorial num todo, né? E não apenas como ele afirma logo de cara que, como é afirmado logo de cara, que não existe essa comunicação sensorial, por exemplo. Depois, a segunda estratagema que é usada aqui, né, nesse debate, nesse argumento, né, que nós vamos ver aqui, seria então a parte que fala sobre uma questão também eu acho muito válida, né, que o Arthur Schopenhauer ele coloca, que, por exemplo, assim, que os nossos, por exemplo, os nossos, deixa eu pegar aqui para ficar mais claro, porque é uma estratagema muito interessante que ele vai colocar aqui, né? Na verdade, a gente deve usar, né, o Arthur Schopenhauer diz que a gente deve usar a homonímia. A homonímia seria uma forma de comunicação, homonímia, né? Seria um nome igual, homo igual, nímia, nome. Então, a gente usar a homonímia, né, que seria essa classificação gramatical que a gente tem, né? Para quê? Que a gente vai usar, então, a homonímia para estender, por exemplo, uma afirmação além daquilo que é, por exemplo, assim, para estender uma afirmação, além daquilo que é similar. Então, por exemplo, a gente vai usar uma palavra para estender, né, além daquilo, né, excetuando aquilo que é similar a ela, mas a gente vai usar para algo que muitas vezes não tem nada em comum. E depois a gente vai refutar isso. Então, a gente vai usar essa homonímia, que é essa palavra, para a gente poder, então, estender, né? Para a gente poder estender uma afirmação, né? Além daquilo que é, muitas vezes, aquilo que, excetuando a palavra similar, nada tem em comum. Então, por exemplo, qual é o exemplo? Então, ele vai falar que isso, por exemplo, nos sinônimos, duas palavras têm o mesmo significado, geralmente, né? Então, ele dá, por exemplo, o exemplo honrado e honesto têm o mesmo significado. Agora, na homonímia, a gente vai ter, por exemplo, a gente vai usar uma palavra profundo, alto, para designar, então, são muitas vezes homônimos, são palavras homônimas, que designam corpos e, ora, designam sons, né? Então, ele vai falar aqui algo que ele vai falar, por exemplo, um exemplo dessa questão, dessa segunda estratagema, né? Muitas vezes a gente pode falar para alguém, né, considerar uma ofensa ou considerar uma desonra a alguém quando a gente chama uma pessoa de desonesto, né? Chamar uma pessoa de desonesto, ser assim, vamos por assim, muitas vezes você fazer uma crítica quanto à honra, e essa crítica a gente vai estar, então, muitas vezes, diante de um fato que a gente vê, de repente, a gente pode, então, chamar uma pessoa, falar que a gente está ferindo a honra de uma pessoa. E, na verdade, ele diria que isso não seria uma desonra, quando a gente fala alguém, por exemplo, quando a gente critica, né, alguém e no caso, essa pessoa ela estaria sendo considerada uma pessoa desonrada. Segundo ele, não necessariamente, a menos que essa pessoa ela realmente retribua com a ofensa que ela recebeu, ela retribua essa pessoa, o seu inimigo. Aí sim poderia ser considerado uma desonra, se ela, ao ser ofendida, ela pudesse retribuir ao inimigo aquilo que o inimigo falou dela. Mas se isso não acontecer, segundo ele, isso não seria uma desonra, né? Isso não seria uma desonra. Então, na verdade, não é possível a gente, então, dizer que estaríamos, então, atacando a honra por aquilo que a pessoa está sofrendo, né? Nós não poderíamos realmente considerar isso como sendo uma desonra. E aí nós vamos ver que
Quando a gente, então, suplanta essa questão dessa honra civil, né, que é considerada uma honra civil para uma honra cavalheiresca, a gente vai estar, então, fazendo uma suplementação, isso seria a homonímia, né? Então, a gente vai realmente suplantar essa honra civil, que a gente considera aqui, da ofensa, por uma honra cavalheiresca, certo? Então, a gente vai estar realmente, como a gente falou anteriormente, estender uma afirmação com algo que aparentemente não tem nada em comum. E aí a gente vai então suplantar essa honra civil por uma honra cavalheiresca, né? E aí ele vai falar que realmente a gente pode então fazer vamos dizer assim, a gente vai rechaçar aquilo que a pessoa foi ofendida, aquilo que ela foi insultada, ela vai fazer um rechaçamento, né, por um insulto maior. Então, na verdade, ele vai falar que existe algo que vai fazer com que essa questão da honra, certo? Por uma mistura de duas coisas diferentes, existe, então, uma homonímia da palavra honra. Aqui a honra civil ser suplantada, a gente vai fazer uma homonímia da honra civil, certo? Suplantando pela honra cavalheiresca, que seria também essa questão que a pessoa, que esse ataque da pessoa, o primeiro ataque não pode ser ignorado, né? Porque um ataque à primeira não pode ser ignorado, e nós vamos ver que a gente vai rechaçar por um insulto maior. Então, na verdade, ele vai falar que existe essa homonímia nesse caso, seria suplantado pela homonímia, segundo ele diz aqui. E a próxima estratagema que ele vai usar, e que no momento agora seria a última estratagema que a gente vai usar, ele vai, então, né, nessa última estratagema, ele vai falar dessa questão da afirmação, que a gente vai, então, toda afirmação ela deve ser considerada relativa, ela deve ser considerada como se fosse algo relativo e absoluto, né? E aí nós vamos poder refutar, né? Assim, nós podemos refutar nesse sentido, concebendo uma informação de uma maneira absoluta, de uma maneira relativa. E a gente pode fazer uma refutação nesse sentido. Então, ele dá como exemplo, né? Por exemplo, uma pessoa fala que ela gosta ela protege a pessoa enquanto numa conversa sobre filosofia, ela protege e louva os quietistas, né? E depois ela vai falar sobre Hegel. Ela vai falar que o Hegel ele fala, a filosofia de Hegel diz coisas, então ela diz que a filosofia de Hegel diz coisas absurdas. E na verdade, depois a pessoa que vai refutar, ela vai dizer assim: como assim você fala que você protege os quietistas, sabendo que o próprio Hegel, né, você vai falar que você louva os quietistas, só que sabendo que, na verdade, os quietistas também dizem coisas absurdas, né? Na verdade, você está falando sobre os quietistas, e os quietistas também, assim como Hegel, e você afirmou que o Hegel diz coisas absurdas, e você protege e louva os quietistas, sabendo que os quietistas também dizem coisas absurdas, né? E, na verdade, ele vai refutar, dizendo o seguinte, que ele não quis dizer que os quietistas, eles, do ponto de vista filosófico, que eles dizem coisas absurdas, que ele está exaltando mais as pessoas quietistas, né? Ele não está exaltando a filosofia dos quietistas, no caso dizendo que o Hegel diz coisas absurdas, não está querendo dizer que a filosofia dos quietistas é que ele está louvando, não é a filosofia deles. Ele está louvando as pessoas quietistas, não no que tange a filosofia dos quietistas, que assim como a de Hegel pode dizer coisas absurdas. Então, assim, são formas de argumentação que ele vai usar, então, nesse sentido que o Schopenhauer, aqui no título do livro, diz a arte de ter razão, nos argumentos, como que a gente vai sempre argumentar para a gente ter razão. Então, no próximo vídeo nós vamos dar sequência e nas próximas estratagemas que nós vamos usar na arte de ter razão. Eu agradeço a todos pela atenção, fiquem todos com Deus. Muito obrigada pela atenção, um grande abraço e nós nos vemos no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.